Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Arredrez. Estamos aqui hoje para o terceiro confronto aqui da primeira Copa BASP, terceiro confronto das quartas de final. E a gente está aqui hoje com um confronto entre o Souza e o Luiz Horácio. São partidas em melhor de 3. E aqui, automaticamente, se alguém ganhar duas aqui, a gente já não precisa da terceira partida, tá bom? Tempo é 15+0. E antes da gente apresentar essa partida aqui, já deixa seu like, o seu comentário, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, perfil Chess Xadrez Arredrez. Essa partida aqui é interessante demais. Souza jogando de brancas aqui. Uma partida de gigantes, duelo de gigantes. E vamos lá para esse confronto aqui. O Souza começou com o peão da dama. D4. A gente teve aqui cavalo F6. E3, solidificando o peão. G6, para desenvolver aqui o bispo em fianqueto. Bispo E2, desenvolvendo aí o bispo. Bispo G7, já preparando o roque. H4, a gente já tem uma partida bem agressiva aqui. O Souza vai para essa ideia de já atacar aqui essa estrutura que provavelmente o Luiz quer fazer. Já indicou aqui que quer fazer o roque pequeno, né? Então o Souza já veio com essa ideia de avançar aqui e danificar essa estrutura de peão. Vamos ver esse ataque aí. Aqui a gente teve D6, não se preocupando aí muito agora com esse peão de H4. De repente uma jogada boa poderia ser H5, né? Mas o Luiz segue aqui desenvolvendo aqui com D6, com a ideia de ativar o bispo de casas brancas. Quem sabe aqui brigar por essa diagonal futuramente, tá bom? E a gente seguiu agora aqui com H5. O Souza vai para uma partida bem agressiva mesmo. No melhor estilo Kasparov. O nick dele aqui nessa competição era Kasparov Chess, então ele está fazendo jus ao nickname aí dele. Então a gente teve cavalo por H5, bispo por H5, G por H5. E aqui dama por H5, com a forte pressão nessa coluna H aqui. De repente seria até interessante para o Souza ter capturado de torre aqui, ter ficado com essa pressão aqui em H7. Aí o Luiz Horácio ia ter que jogar um H6 defendendo, esse bispo ia ficar meio escravo. Poderia ser uma ideia, né? Mas dama H5 aqui dá muita iniciativa para o Souza, atacando aqui o ponto de F7, pode desenvolver depois os cavalos e o bispo e criar um forte ataque aqui. A partida seguiu aqui com dama D7, já colocando a dama aqui nessa mesma diagonal do bispo. Acho que a ideia do Luiz Horácio é brigar aqui com essa dama, né? Tentar combater esse ataque aqui de alguma forma. E a partida seguiu agora com cavalo C3 desenvolvendo. Dama F5, não falei? Agora ele propôs a troca das damas aqui para eliminar um pouco. Quando você está sofrendo um ataque, principalmente de peças pesadas, o ideal é você tentar trocar essas peças e tentar criar um contra-jogo. E foi isso que o Luiz fez. Jogou a dama em F5 aí, propondo a troca das damas. A gente teve agora aqui dama por F5, bispo por F5, desenvolvendo o bispo, capturando aqui desenvolvendo, né? Tirando essa peça aqui, possibilitando, depois dessa saída do cavalo, possibilitando ou o pequeno roque ou o grande roque. Foi uma jogada bem interessante aqui pelo Luiz. Agora a gente teve E4, desenvolvendo aí no centro, com tempo aí sobre o bispo. Bispo volta aqui para G6, suprindo um pouquinho aqui a falta do peão, né? Solidificando aqui essa estrutura, liberando a torre para jogar, né? Porque atualmente a torre está escrava desse peão. Então esse bispo aqui veio que meio para fazer tampar o sol com a peneira, né? Como a gente diz tem um ditado aí, tampar o sol com a peneira. Então esse bispo aqui veio no lugar do peão já trocado. Vamos lá agora. Souza seguiu aqui com bispo D3. Bispo E3, perdão. Cavalo C6 desenvolvendo. Aqui cavalo E2. E aqui o grande roque aqui pelo Luiz Horácio. E grande roque aqui pelo Souza. Agora rei B8. Apesar de não termos mais o bispo das peças brancas, não ter o bispo de casas claras, a ideia do Luiz foi jogar esse rei aqui para B8, defender aqui o ponto de A7, que pode ficar vulnerável aqui. Ele já está prevendo aqui um avanço do peão de D aqui do Souza, e essa casa vai ficar muito fraca
A gente já nota aqui que tem um bispo. Opa, já tem um bispo nessa diagonal aqui. E a gente pode ter temas de ataque aqui nessa casa de A7. Então a partida agora seguiu com F3. Esse peão estava atacado aqui. O Souza quer sair com esse cavalo daqui, mas primeiro eu tinha que defender o peão de E. Então ele jogou F3. Agora temos E5, buscando uma ruptura no centro. E a gente teve D5, jogada interessante. Não foi para troca de peões aqui o Souza. E atacou o cavalo, que era um dos defensores aqui da casa de A7. Então esse lance aqui fez todo sentido do mundo agora, esse lance rei B8. Porque o cavalo vai ter que sair. Se o rei não tivesse vindo para cá, para B8, com certeza o Luiz ia perder esse peão. Então agora ele seguiu com cavalo E7, manobrando aí o cavalo. Agora cavalo B5, colocando força total aqui. E agora o Luiz vai para o lance A6, com tempo sobre o cavalo. Cavalo volta aqui para C3. Agora a gente tem F5, buscando mais ruptura aí no centro, tentando danificar esses peões aí do Souza. E tentando ativar, né, tentando tirar esses peões aqui da frente para poder ativar os bispos, que se a gente for para um final de bispos aqui, eles podem ser bem fortes contra o rei das brancas. Agora a gente teve bispo G5, não se intimidando aí, atacando o cavalo, cravando o cavalo, né? Ele não pode sair senão está caindo a torre. Agora o Luiz joga torre E8, defendendo o cavalo, saindo da cravada. Agora bispo por E7, torre por E7, torre H2, defendendo aqui o peão de ataques futuros, mas a ideia não é muito, aliás, falei errado, não é defender esse peão, e sim dobrar as torres na coluna H para vir com um ataque fortíssimo aqui, hein? Agora a gente teve H5, defendendo aqui, avançando com o peão, né, que pode ser virar um peão passado futuramente, e já defendido por duas peças. A gente teve aqui torre H1, continuando com a ideia de dobrar as torres na coluna H. Agora torre E8, agora aqui foi um erro pelo Luiz Horácio. A gente vai ver isso no final. Como que o Souza poderia ter castigado, se teria uma vantagem, se teria uma compensação aqui se tivesse seguido corretamente nesse lance de torre E8. E agora aqui cavalo G3. Agora o Luiz vai para um lance interessante aqui, ó. Bispo H6 dando cheque, a gente vai ter 4 lances aqui seguidos de bispo. Rei vai para B1 em segurança. Bispo F4, cravando esse cavalo. Esse cavalo já estava incomodando aqui. Já era uma forte pressão sobre esse peão de H5. Então o Luiz tratou de fazer essa manobra aqui com o bispo para eliminar logo esse cavalo, eliminar todos os problemas. Agora torre H3 defendendo o cavalo. E agora bispo por G3, torre por G3 e bispo F7. Agora aqui, torre por G7, entrando na posição, torre na sétima. Torre F8, defendendo o bispo. Cavalo E2, um erro aqui pelo Souza. A gente vai ver essa jogada também depois. Vai ver por que foi um erro. E aqui, F por E4. F por E4. Torre G8, propondo as trocas aí. Tentando eliminar esse incômodo aí da torre na sétima. Torre por G8, torre por G8. E agora G3, defendendo esse peão aqui. A torre estava atacando. E agora aqui o cavalo está defendendo o peão. Agora mais 4, nossa, agora 5 jogadas com o bispo. Agora foi sensacional aqui essa manobra de bispo pelo Luiz. Bispo G6, atacando aqui o peão de E5, de E4, perdão. Rei C1, aqui um erro pelo Souza, deixou o peão. Aqui ele não calculou muito bem. A gente vai ver também esse... Deixa eu ver aqui, a gente está no lance... A gente está no lance 31 e a gente vai ver qual seria, no final do jogo a gente vai ver qual seria a melhor opção para o Souza. Que ele deixou o peão com a ideia de que também iria cair esse peão de H5, mas aqui o Luiz está capturando 2 peões na sequência. Então a gente teve bispo por D5, bispo por E4, perdão, torre H5, então agora o Souza aqui tem um peão passado e o Luiz tem um peão passado. O do Souza parece que está melhor, né? Está mais livre aqui. E agora a gente tem bispo por D5. Ganhando um peão aqui. Agora são 5 peões contra 4.
todos os peões do Luiz estão conectados, isso é muito forte num final. Isso pode ser uma vantagem aqui para ele, hein? E agora a gente tem aqui B3, defendendo aqui. Luiz capturou esse peão e já de olho aqui na casa de A2. Se bem que seria uma ótima jogada. Seria uma ótima maneira, assim, o Souza jogar, de repente aqui o computador está mandando ele jogar cavalo C3, mas de repente ele deixar o Luiz capturar poderia ser uma armadilha. Porque se o Luiz capturasse aqui, ele avançava o peão de B e esse bispo estava preso, apesar que mesmo assim teria muito contra-jogo. Vamos lá, seguindo a partida aqui, a gente teve B3, agora bispo F3, sensacional aqui, dando um espeto aqui no cavalo, atacando a torre. Então agora que o Luiz tem um peão a mais, ele vai apostar isso no final. E a gente teve torre H2, defendendo o cavalo. Agora bispo por E2, a quinta jogada seguida do bispo. E agora torre por E2. E agora torre por G3. E a gente chega num final aqui de torres e 5 peões contra 3. Agora ficou difícil aqui para o Souza, hein? Esse final com 2 peões a menos. Todos os peões conectados aqui do Luiz, perdão. Ele tem um peão passado perigosíssimo. E agora os reis começam a jogar, hein? Agora rei B2, indo para segurança, para não levar temas aqui, de não perder tempos levando cheque. Rei C8. O Luiz começa a ativar o bispo dele também. Ou o rei dele. Trocando as peças todas hoje, o nome das peças. Vamos lá. Torre F2, indo para a coluna aberta, tentando incomodar aquele rei. Rei D7, o rei começa a encostar nos peões para ajudar na descida desses peões aí. A4 expandindo. C5 expandindo também. Torre F7, cheque. E o rei vai para C6. Agora C3, B5, tentando trocar peão aí, ficar com mais vantagem nesse final. A gente tem A por B5 e agora torre F6, cravando aí o peão de D. O peão de D por enquanto não pode avançar. E agora a gente tem aqui C4, tentando trocar mais peões, mas o Souza não quer ficar com um peão só nessa posição. E joga aqui B4. Agora temos aqui nessa posição rei D5, protegendo o rei. O rei aqui está blindado, galera. Nessa posição aqui não tem como atacar. O Souza só tem essa torre e a torre não tem como entrar na posição e atacar esse rei. O Souza tenta manobrar a torre aqui com torre F8. Agora temos rei E4, dando passagem aqui para o peão. Torre B8, atacando aqui o peão de B5. Rei D3, deixando aqui o peão de B5. E agora temos torre por B5. Agora torre G2, cheque. Rei C1. O rei não tem muitas casas aqui, né? Então o rei vem para C1. Poderia ir para A3, mas de qualquer forma estaria caindo o peão de C3. Então temos rei C1. Rei por C3. E agora rei D1. Fugindo aqui. Se o Souza faz qualquer lance aqui de torre, tá vindo checkmate na sequência. Então ele faz rei D1. Luiz Horácio segue aqui com rei D3, ameaçando checkmate no lance seguinte. Rei E1 e agora C3, avançando o peão passado, peão perigosíssimo. Agora temos aqui torre D5, cheque, rei C4, torre por D6, ganhando um peão aí. Quem sabe aí o Souza não consegue, numa imprecisão do Luiz Horácio, não consegue um contra-jogo, né? E agora temos C2, ameaçando checkmate, promover assim com ataques checkmate na sequência, ou ganhando a torre, indo para um final que já está vitorioso, indo para um final mais vantajoso ainda. Agora aqui a gente tem torre C6, com cheque, rei captura B4, tirando todas as chances do Souza ter um peão aí, um peão passado, ter um peão perigoso para promover. Então agora o Souza tem que apostar na torre e tentar pelo menos um empate aqui nessa posição. Será que ele consegue? Vamos lá, torre C8, rei B5 tentando aproximar da torre, torre C7 e agora o rei volta aqui para B4. Torre C8, rei B3, manobrando o rei, torre B8 cheque, rei A2, torre A8 cheque, rei B1, torre B8 cheque, rei C1. E agora aqui, rei C1. E agora torre A8, tentando uns ataques aqui, mas
torre A8, aqui não dava nada. Aqui, se jogasse torre A1, o rei do Luiz Horácio poderia voltar para B2 tranquilamente. Mas não foi assim que seguiu na partida. A gente teve rei B2, torre B8, rei C3. Será que a gente vai ter um empate por repetição? Torre C8 cheque, mas agora rei D3, mudando aí o foco, mudando aí o lado do rei aí para não ter perigo de repetição e perder essa partida que está mega vitoriosa aqui para as pretas. Agora a gente teve aqui torre D8 cheque, agora rei E3, depois de torre C8 aqui a gente tem mate em 1 com torre por G1, checkmate, então ponto para o Luiz jogando de pretas aí, partida sensacional aí, muito bem jogada pelos dois. E agora aqui a gente vai explorar. Eu separei aqui 4 lances cruciais da partida aí, que a gente pode criar uma análise aqui. A gente teve no lance 22, deixa eu voltar aqui. A gente teve... Pera aqui, voltar no lance 22. Pera aqui, a gente está na linha de análise aqui. O lance 22 foi o cavalo por G3, cavalo G3. Cavalo G3 aqui. No lance 22, seria interessante aqui para o Souza fazer E por E5. E aqui depois de bispo, captura F5, agora sim o cavalo G3, atacando o bispo, atacando o peão. E agora se bispo G6 novamente, agora cavalo captura H5. E aqui o Luiz Horácio poderia vir com H6 primeiro, cheque. E nessa posição o Souza, que estaria com peão a mais, ele estaria com 6 peões contra 5 aqui. Então poderia levar para esse final vantajoso aí de um peão. Porém o gráfico está dando igualdade aqui, apesar desse peão a mais do Souza. Nessa posição aqui o Luiz Horácio consegue bastante contra-jogo e... Contra-jogo não, desculpa. Consegue bastante igualdade, apesar do peão a menos, tá bom? E aqui no lance... Vamos voltar um pouquinho aqui. No lance 21. Depois de torre H1. Uma jogada boa aqui para o Luiz seria F4. Não perdendo esse peão aqui, solidificando os peões... E mantendo a posição fechada, aqui a gente estaria numa posição igual. Tá certo? Mas não foi o lance jogado. Ele fez aqui torre E8. E agora aqui no lance 26. Lance 26 a gente teve torre G7. Aqui foi uma imprecisão. Aqui no lance 26 poderia novamente ser E por E5. E aqui o Souza vai, voltando aqui, ó. Aqui o Souza vai para um final com um peão a mais, se ele tiver um jogo bem preciso e contar aí com os erros, com as imprecisões do Luiz, ele poderia levar essa vantagem, promover esse peão, agora é um peão passado perigoso, e poderia apostar nesse final com um peão a mais. Agora aqui no lance 27, a gente teve cavalo E2. Cavalo E2 foi um erro. Aqui estava gritando novamente por esse lance. O computador estava gritando aqui por esse lance E por F4, ganhando um peão novamente. E aqui, se torre G8 com a mesma ideia de trocar peças, a gente teria torre por G8, torre por G8. E a gente teria esse peão a mais, mas poderia seguir de maneira igual aqui. O Souza tem esse peão a mais, mas o Luiz tem um forte ataque nessa coluna. E logo mais ele já ia recuperar esse peão. E aqui, um último lance que eu separei para análise. Opa! Aqui no lance 31. 31, deixa eu ver aqui. 31, rei C1. Aqui depois de trocar tudo. Rei C1 deixou o peão aqui. E aqui começaram os problemas do Souza. Ele viu essa continuação aqui, perdendo um peão, capturando outro na sequência. Esse peão de G estava bem defendido, mas só que o ponto todo é que o Luiz capturou mais um peão aqui, com 2 peões a mais de vantagem. Ele conseguiu levar esse final para uma vitória. Aqui seria uma boa jogada aqui, torre H4, depois de bispo E8. E agora sim, rei C1. E rei A7,
a gente teria um jogo bem equilibrado aqui, um final com chance aí para os dois lados, e quem errasse menos aí nesse final ia levar o ponto, ou a gente poderia até ter um empate nessa partida. Tá bom, mas depois desse lance aqui, rei C1 prematuramente, a posição desmoronou, e aí o Luiz conduziu o jogo muito bem e levou para uma vitória. Passa rapidinho aqui novamente. E aqui foi só manobrar o rei. Depois checkmate. Então essa foi a partida número 1. 1 a 0 aqui para o Luiz. E aqui agora na partida 2, Luiz Horácio de brancas e o Souza de pretas têm a obrigação de vencer ou empatar. Essa partida aqui, se o Luiz ganhar, ele faz 2 a 0 no confronto e passa para a semifinal. E aí a gente vai ter a espera do confronto entre Jorge e Christian. Será que foi isso que aconteceu? Será que eles vão para o jogo 3? Vamos descobrir agora mesmo. Luiz de brancas segue aqui com E4, lance do Bob Fischer. Souza vai para D5, sua famosa defesa escandinava. E por D5, dama por D5. E aqui geralmente a gente faz um lance cavalo C3, atacando a dama, cavalo F3 desenvolvendo. Às vezes a gente faz um D3. Mas aqui o Luiz foi para uma preparação, foi para um... Não é o melhor lance da posição, mas ele foi para uma coisa diferente aqui do que o Souza está acostumado a receber essa defesa. Então aqui ele foi para o lance C4. E aqui geralmente o Souza joga aqui com dama com A5 ou dama aqui em E6. Mas nessa posição o xadrez é bem psicológico. Não sei se também foi um preparo do Souza ou não. Ele foi mais com cautela e jogou a dama para D8 de volta aqui. Então perdendo um tempo com a dama. E já fugindo aí de possíveis ataques. Esse C4 aqui pegou o Souza de surpresa pelo jeito, hein? A partida aqui seguiu com D4, expandindo no centro. G6, com a ideia de desenvolver aqui o bispo em fianqueto, ficar controlando essa diagonal. Agora aqui a gente teve cavalo F3, bispo G7, cavalo C3, desenvolvendo outro cavalo. E agora cavalo F6, possibilitando aí o roque. Bispo D3, e agora roque, C6, abrindo aqui essa diagonal aqui para a dama poder atuar aqui nessa coluna B futuramente, quem sabe. E agora tivemos aqui torre E1, já brigando aí pela coluna E. Agora bispo G4, cravando o cavalo não pode sair daí, senão está caindo a dama. Então aqui o Luiz Horácio joga H3, questionando esse bispo aqui, atacando esse bispo, se ele vai capturar esse cavalo, se ele vai voltar. Quer dizer, voltar para cá não pode, senão ele perde o bispo, né? Ou se ele vai capturar o cavalo, ou se ele vai voltar aqui para uma dessas casas disponíveis. Então aqui o Souza seguiu com bispo por G3, bispo por F3, agora dama por F3, E6, que solidificando aqui os peões e trazendo uma defesa, trocando a defesa, né, do peão aqui pela dama. Agora temos o bispo, temos a dama protegendo esse cavalo. Aqui a dama fica livre, caso ele não avançasse esse peão, a dama ficava meio escrava aqui na defesa do peão. Note aqui que a torre está atuando bem nessa coluna, então ele já avançou aqui com esse peão para poder liberar a dama para jogar. Agora a gente teve aqui bispo em G5, também cravando esse cavalo aí. Tivemos H6, questionando aí o bispo. E agora o bispo captura ou volta? Bispo agora para H4. Isso foi um blunder, foi um erro nessa posição aqui. A gente estava com um gráfico um pouquinho a coisa melhor para as brancas, mas depois dessa jogada deu uma pulada aqui não muito significativa. A gente está em menos 0,6 aqui para as pretas. É uma posição teoricamente empatada, mas se levar essa vantagem em um jogo preciso até o final, essa vantagem pode aumentar. Então, bispo H4 não foi a melhor jogada. E aqui, o Souza seguiu com G5, a vantagem voltou para as brancas. Essa não foi a melhor resposta aqui para as pretas. E a gente vai ver isso aí logo mais, essa jogada logo mais.
Agora tivemos bispo em G3, voltando aí o bispo em segurança, dama B6, atacando aqui o peão de D4, atacando aqui o peão de B2. Agora a gente teve bispo aqui em E5, cavalo de B em D7, protegendo aqui o cavalo que agora estava com 2 ataques. E só a defesa do bispo. Opa! E só a defesa do bispo, agora temos 2 defesas aqui no cavalo. A partida seguiu com B3, esse foi mais um erro aqui. Nessa posição o gráfico estava gostando do jogo das brancas. E após esse B3 aqui a vantagem vai um pouco para as pretas, apesar de estar um jogo bem equilibrado. Agora a gente seguiu aqui com cavalo captura E5, D captura E5, ameaçando o cavalo, cavalo D7, dama E4, aqui ameaçando nada mais nada menos do que um checkmate. Aqui não dá para voltar o cavalo, né, já que esse peão agora tá protegendo essa casa, está ameaçando, tomando conta dessa casa. Então aqui o lance jogado aqui foi F5, um erro aqui pelo Souza. Ele se assustou aqui, o xadrez, como a gente sempre fala, o xadrez é bem psicológico, né? Então aqui nessa posição o Souza se viu em apuros aqui, sem muito o que fazer. E foi para o lance F5, que foi um erro. No final da partida a gente vai ver por quê. Ele fez F5, então aqui ó, Luiz Horácio aproveitou. E por F5, en passant, cavalo captura F6, dama captura E6 com cheque, agora rei H8, cavalo A4 atacando a dama, dama vem aqui para D4, dama F5 ameaçando novamente checkmate, mas por enquanto está bem defendido pelo cavalo, mas já armou aqui as peças nessa diagonal aqui. Quem sabe se o Souza tirar esse cavalo, pode vir um checkmate. Qualquer descuido aqui é fatal, hein? Agora, torre E8, torre de A em E8, brigando aí pela coluna, tentando trocar peça, tentando amenizar aí o ataque. Porque quando a gente está sofrendo um ataque, assim, principalmente um ataque de checkmate, assim, muito feroz, o ideal é a gente tentar trocar peças para amenizar o ataque e tentar um contra-jogo depois. E agora, torre D1. Agora, torre captura D1, cheque, E1, cheque, desculpa, torre captura E1, e agora B6. Torre em E6, com ideia bastante interessante. E agora aqui, C5, não desconfiando de nada, o Souza faz esse lance C5, e aqui a partida termina em poucos lances. Agora eu vou falar igual o canal Xadrez Brasil, se você quiser dar pausa aqui, brincadeira, eu não vou fazer isso. Ele veio aqui para esse lance aqui, torre por F6, desviando aqui. O cavalo que estava... Desviando não, eliminando o defensor aqui de H7, olha só que legal. Então aqui nessa posição as brancas já estão ganhas. Aqui o Souza ainda vai para tentar uma armadilha aqui, dama por D3, tentando uma armadilha, mas depois simplesmente aqui, torre por D8, torre por F8, cheque, bispo por F8, dama por D3, aqui o Souza abandonou, 2-0 para o Luiz, classificação garantida aqui para a semifinal. E agora espero o vencedor do jogo entre o Jorge e o Christian. Que legal, hein? 2-0 aí, quem diria? Terminamos aqui no lance 28. A primeira partida a gente fez até o lance 63. Então essa partida aqui o Souza foi mais para o ataque. E tivemos erros de ambos os lados. Então vamos voltar aqui na partida. Ó. Deixa eu voltar no começo aqui. Eu separei para vocês 5 lances cruciais da partida, onde a vantagem poderia ir para cada um dos lados. Aqui no lance 13, galera. Lance 13 aqui, o Luiz Horácio faz o H4. E aí começam os problemas. Aqui poderia vir dama. Dama por D4. Atacando o bispo aqui, que agora está solto. Bispo G3. Aqui o Souza estava ganhando um peão. E aqui depois poderia vir dama B6. Colocando a dama aqui em segurança. Já atacando aqui o peão de B2. Ganhou um peão nessa posição, está com mais iniciativa, assim, apesar do Luiz estar com todas as peças desenvolvidas, mas nessa variante aqui o Souza tem um peão a mais. Se ele não conseguir um ataque legal aqui, pelo menos ele pode brigar por um empate. Então nessa posição aqui o Souza teria um pouco mais de iniciativa, mas teria que se defender muito bem, porque ele já avançou a estrutura do roque, ia ser meio complicado aqui, mas poderia brigar por um empate.
Aqui o melhor lance aqui para o Luiz Horácio, no lance 13, deixa eu voltar aqui. Lance 13, era aqui Bispo em E3, mantendo todas as peças em jogo. E aqui o gráfico gostava do jogo das brancas, estava 1.4 aqui para as brancas. O cavalo ainda não jogou, o bispo está meio preso, como eu falei, já avançou os peões do roque, então o Souza ia ter que fazer um jogo muitíssimo preciso assim, para aguentar todo esse ataque. Mas aqui, qualquer erro também do Luiz Horácio seria fatal aqui para o Souza virar o jogo. E agora aqui falando do lance 16, Luiz Horácio fez B3, o gráfico apontava que C5 era melhor, as brancas aqui estão com quase 2 pontos de vantagem. E aqui não poderia capturar o peão de B2, até poderia, mas a dama ia ficar muito fora de jogo. Depois aqui de torre B1, o peão está defendido. A dama não pode capturar esse cavalo aqui, senão está vindo bispo H7, cheque, e ganhando a dama na sequência. Olha que bacana. Se dama captura, cheque, e na sequência a dama captura a dama, com enorme vantagem final vitorioso aqui para as brancas. E aqui a dama ia ter que vir para D2 ou A3, a dama ia ficar muito fora de jogo e o Luiz ia poder se aproveitar disso. A dama ia ficar aqui no fogo cruzado, era perigoso demais. Aqui o gráfico estava dando 2.9 para as brancas. Aqui ele fala que C5 era melhor. C5 era melhor, o Luiz jogou B3, vamos ver aqui, ó. Ele jogou B3. Aqui poderia seguir com cavalo por E5, D por E5. E aqui o cavalo volta, a posição que estava quase 2 pontos para as brancas, agora está -1. Então as pretas estão com 1 ponto de vantagem nessa posição. E meio que o ataque do Luiz já meio que se encerrou aqui. O Souza consegue controlar bastante esse ataque. Agora no lance 18, vamos lá. Lance 18 a gente teve um F5. Aqui o Souza desesperou. Ele não tinha como voltar o cavalo aqui para defender em... cavalo aqui para voltar para defender em H7. Então ele fez o F5, um lance meio no desespero. Aqui o computador fala para fazer um lance frio aqui, torre D8. Nossa, esse lance é muito difícil de alguém fazer, porque você permite a dama entrar aqui em H7. Seguiria assim, dama em H7, cheque, assustador. Mas depois disso não tem mais nada, não tem mais nenhum ataque com rei F8. Aqui poderia seguir torre D1, como seguiu no jogo. Cavalo captura E5. E agora bispo E2. Tentando trocar as torres, tentando algum ataque, mas aqui nessa posição o gráfico já fica melhor um pouco para as pretas. Quase 2,5, quase 2 pontos de vantagem para as pretas aqui. Seria ótimo para o Souza. Então aqui faltou esse torre D8. E a última jogada que eu separei aqui foi no lance 25, vamos pegar aqui. Lance 25, não desconfiando de nada, o Souza vai para esse lance C5. Aqui se ele faz rei G8, a gente teria G3, poderia seguir assim com G3. O ponto todo é que o rei G8 não tem mais esse sacrifício de cavalo. Aqui já não tem mais o ataque. Aqui quando ele jogou C5 ele permitiu a captura do cavalo e aqui já não tinha mais o que fazer. Então o lance aqui era rei G8. Poderia seguir com G3, torre F7, defendendo aí. Dama G6, tentando algum ataque. E nessa posição está até melhor para as brancas. O gráfico está dando 2,5 para as brancas. Mas se o Luiz Horácio não tomar cuidado nesse ataque, o Souza pode conseguir algum contra-jogo. Esse cavalo não está jogando. E essa dama é perigosa. Podemos ter ataques aqui. Esse rei já está um pouquinho, apesar desse peão estar protegendo bem aqui. Pode ter algum tema futuramente, algum ataque aí nesse rei. E teria que ser um ataque muito preciso pelo Luiz Horácio. Qualquer deslize aqui nessa posição poderia ser fatal. Mas não seguiu assim na partida. O Souza, sem desconfiar de nada, fez o lance C5. E aí depois a gente viu como seguiu, né? E aqui abandonou. Tá certo, 2-0 para o Luiz. E essa foi a análise do terceiro confronto das quartas de final da primeira Copa BASP, tá bom?
deixa seu like, seu comentário, segue a gente lá no Instagram, tá bom? Canal Chess Xadrez Ajedrez. Valeu!